Nenhuma democracia consolidada do mundo faz orçamento público a toque de caixa sem saber onde quer chegar. As peças orçamentárias devem estar integradas e buscar enfrentamento às desigualdades. Gênero e raça seguem sendo pontos focais do nosso curso e são fatores primordiais nos desenhos de políticas públicas. Nesta aula, vamos reforçar como eles se desdobram em conceitos e ferramentas ligadas ao ciclo orçamentário da União, Estados e municípios. Olá a todas as pessoas! Me chamo Magda Figueiredo e este é o curso da Fundação TID Setúbal e da Rede Orçamento Mulher sobre orçamento sensível a gênero e raça. Nos últimos vídeos, trabalhamos os imensos desafios para conectar as políticas com as demandas dos mais diversos grupos da população desse território continental que é o Brasil. Em especial as de mulheres e das pessoas negras. Para fazer isso como atuantes e representantes da administração pública, é primordial se embasar em fontes confiáveis de informação. O primeiro passo para trabalharmos os orçamentos de forma transversal, incorporando demandas e sujeitos excluídos historicamente, é termos indicadores com recorte de gênero e raça. Isso nem sempre é fácil. Muitas vezes, os formulários e registros administrativos que dão origem a esses indicadores não trazem esses dados, especialmente o quesito raça-cor. Mesmo com esses desafios, você sabia que o Brasil está na dianteira mundial na produção de dados racializados? Sim, muitos países não produzem levantamentos com o devido desmembramento de raça, o que dificulta medidas aprimoradas de reconhecimento de disparidades e ações concretas de reparação. Com a produção de indicadores, é possível diagnosticar os problemas e calibrar a incidência pública, ou seja, colocar uma lupa sobre quais são as condições e especificidades dos grupos mais vulneráveis na sociedade. E tendo em vista que gênero e raça têm muito a ver com isso, a elaboração do orçamento deve levar em conta o impacto das receitas e despesas nos grupos mais vulnerabilizados, como comenta a nossa especialista, Júlia Rodrigues. O primeiro passo é nós identificarmos quais são aqueles grupos, que mais são penalizados por distorções no sistema. Quando a gente olha para a realidade brasileira, a literatura, a experiência já nos mostra que são as mulheres, e em especial as mulheres negras, que são mais penalizadas. Quando a gente está pensando também num processo de enxugamento do Estado, de redução das políticas públicas, também é esse grupo que mais sofre. Por quê? Porque são essas mulheres que mais dependem da provisão de serviços públicos para conseguirem cumprir com as suas múltiplas funções. É por isso que muitos especialistas afirmam que o sistema tributário regressivo incide pouco sobre quem tem muita renda e muito sobre a base da pirâmide, ou seja, majoritariamente nas mulheres negras. Mas veja, servidoras e servidores públicos que combinem competências técnicas, trabalho com dados, a capacidade de interlocução e escutativa da sociedade podem ter a oportunidade de, aos poucos, mudar essa realidade, efetivando políticas públicas mais progressivas e orientadas para o combate às desigualdades. É no orçamento que essas políticas ganham materialidade, ou como diz a Júlia, muitas vezes, a gente entende o orçamento como um instrumento contábil, como uma peça técnica, mas o orçamento ele é muito mais que isso. O orçamento ele é fundamentalmente um instrumento político, um instrumento de poder, porque é no orçamento que a gente consegue materializar aquilo que é a prioridade de um governo, aquilo que é o projeto de uma sociedade. Ou seja, é uma questão técnica, mas não só. E não dá para cristalizar a linguagem orçamentária. Certo, Júlia?
grande desafio que a gente tem hoje em dia é encontrar uma forma de traduzir o orçamento para a maior parte da população. Não adianta a gente ficar usando termos técnicos, classificadores que possam ser importantes para aquela burocracia que trabalha com o orçamento no dia a dia, mas nós temos o desafio e precisamos ter sempre em mente que é imperativo encontrarmos novas formas de comunicar para toda a sociedade aquilo que está sendo decidido. Parte desse esforço de tornar o orçamento mais transparente é dar visibilidade para as pautas que são importantes para a sociedade e para os movimentos que estão disputando a política. E como? Bom, para começar, precisamos compreender as ferramentas de planejamento e orçamento, tendo em vista que, apesar de termos diferentes níveis de competências no âmbito municipal, estadual e da União, a estrutura do ciclo orçamentário é a mesma. Começamos com o PPA, Plano Plurianual, que expressa diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecido por lei, com visão de médio prazo, já que dura 4 anos. A elaboração do PPA começa a partir de um PL, Projeto de Lei, proposto pelo Poder Executivo, que é submetido ao Congresso Nacional até 4 meses antes do encerramento do primeiro ano de mandato do presidente, governador ou prefeito. O novo PPA é avaliado e votado pelos congressistas para, em seguida, ser devolvido para a sanção presidencial. O PPA norteia a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. A Constituição Federal determina também que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais sejam feitos em consonância com o PPA. Ele é a tradução das prioridades de médio prazo da gestão. Sua metodologia foi desenvolvida nos anos 60 pelas Nações Unidas e disseminada para vários países. Agora vamos falar um pouco sobre gênero e raça no PPA. Segundo Júlia, a organização de programas específicos pode ser um caminho já adotado. Um exemplo é o emblemático Programa de Combate à Violência contra as Mulheres. De acordo com o levantamento da especialista, nos PPAs de 2000 a 2003 e 2016 a 2019, dos 27 estados, apenas 10 em média tinham ações de políticas públicas destinadas ao combate à violência contra as mulheres. Pouco mais de 30%. Insuficiente diante da complexidade do assunto e da importância demográfica desses grupos. O tema é alarmante e urgente. Vide dados estarrecedores de feminicídios e crimes de ódio contra as mulheres diariamente vinculados pela mídia. A meta é refletir e lidar com as políticas públicas que atinjam as estruturas do fenômeno da violência de gênero. Não só contemple as reparações imediatas, mas só um programa com ações específicas a serem executadas pela Secretaria de Políticas para as Mulheres ou pela Pasta de Segurança Pública não resolvem o problema. A violência contra as mulheres também tem a ver com educação, empregabilidade, habitação e saúde. Vejam como a transversalidade e a intersetorialidade que abordamos nos vídeos anteriores são importantes para dar uma resposta à altura. O foco aqui é avançar para além do programa. Além de qualificar os debates, é necessário uma equipe, uma estrutura de Estado que coordene o processo de transversalização de modo estratégico para a elaboração e execução das políticas públicas. Ou seja, falamos da importância de secretarias ou ministérios com a missão de coordenar agendas de políticas para as mulheres e de promoção da igualdade racial. Mas sabemos que isso não é fácil. Por isso é muito importante o compromisso das lideranças políticas com este processo. É como diz a Clara Marinho, analista de planejamento e orçamento. Constituir órgãos de promoção da igualdade racial ou órgãos de promoção dos direitos das mulheres é profundamente desafiador. Primeiro, porque eles são concebidos muito mais como órgãos de articulação e menos como órgãos de execução direta de políticas públicas. Assim, suas equipes costumam ser enxutas e os seus orçamentos diminutos.
Para além disso, a organização do Estado normalmente acontece em caixinhas, cada uma com sua missão setorial bem definida, de modo que é bastante difícil que o órgão incorpore a promoção da igualdade racial ou a promoção da igualdade de gênero como uma perspectiva transversal de sua intervenção pública. Secretarias e ministérios responsáveis pelas políticas transversais têm missão de construir orçamentos sensíveis a gênero e raça. Além de pensar em seus próprios programas, com ações que serão executadas por eles mesmos, tem o desafio de identificar nos programas dos demais órgãos onde estão as políticas-chave para resolver determinado problema que afeta as mulheres e a população negra. No nosso exemplo de combate à violência contra as mulheres, é essencial considerar a importância do enfrentamento da cultura de misoginia, começando pelas escolas. Também é importante promover ações específicas em espaços públicos em que esse tipo de violência acontece com frequência, como no transporte público, no esporte, nas praças, em parques. Vejam só quantos ministérios e secretarias, quantos programas do PPA estão envolvidos. Esse processo de identificar quais programas e ações estão relacionados às políticas transversais e de marcação deles no PPA e no orçamento é chamado de etiquetagem de despesas. No PPA Federal 2024 a 2027, por exemplo, o conjunto de despesas etiquetadas que corresponde a um determinado público-alvo ou área transversal foi denominado de agenda transversal. Certo. E aí, tendo o PPA desenhado, com base em tudo que elencamos, como encaminhar? O Legislativo também tem um papel importante. Se o governo de um estado mandou um PPA sem nenhum programa específico para a mulher, o Legislativo não é obrigado a aprovar o PPA do jeito que está e pode propor a inclusão de novos programas, além de fazer a sua própria etiquetagem. Essa experiência, ela pode ser desdobrada nos estados e nos municípios, e para isso a gente tem várias possibilidades. A primeira, é o próprio executivo assumindo sua responsabilidade e já propondo nessas peças essa etiquetagem. Mas vamos pensar, o orçamento, o PPA, ele é discutido tanto no executivo quanto no legislativo. Então, se o executivo não encaminhar, o legislativo pode assumir essa tarefa e propor uma etiquetagem dos gastos. E se o próprio legislativo também não o fizer, a gente tem a sociedade civil que mobiliza, que cobra e que pode empurrar tanto o executivo quanto o legislativo a assumir esse compromisso com a transparência. A articulação entre planos e orçamentos é uma conquista para a nossa democracia. Neste sentido, as ferramentas não devem ser trabalhadas de forma hierárquica. Para uma sociedade tão complexa como a nossa, de dimensões continentais, com diversidade territorial, de biomas, é fundamental que tenhamos instrumentos de articulação e pactuação de políticas públicas que enderecem essas complexidades. Nesse sentido, é muito importante que os órgãos de promoção da igualdade racial e promoção da igualdade de gênero sejam fortalecidos com consignação regular de recursos orçamentários, equipes estáveis e instrumentos que permitam absorver as demandas sociais, absorver as demandas das unidades políticas para entregar, serviços cada vez mais aderentes à população. Ter objetivos claros e integrar os instrumentos. Então, chegamos à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, conectora do PPA com o orçamento anual. Mas na prática, no nível federal, ela ganha atributos de instrumentos de disciplina para a responsabilidade fiscal com resultados primários. A LDO estabelece metas, determinando o nível de equilíbrio geral entre receita e despesas. Ela traça regras para as despesas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, autorizando o aumento de despesas com pessoal, direcionando o repasse de verbas da União para estados, municípios e entidades privadas. E ainda indicando prioridades de financiamento pelos bancos públicos.
ela deve ser encaminhada pelo Executivo ao Legislativo até 15 de abril de cada ano. Mas a LDO ainda tem espaço para avançar no detalhamento das ações, propor recortes específicos e promover maior transparência. Quando a gente vai discutir orçamento público, né, em geral, a gente olha muito para a LOA, para a Lei Orçamentária Anual, porque é ali que a gente tem os valores, é ali que a gente estima a receita e fixa a despesa. É possível marcar os gastos, ou seja, endereçá-los especificamente aos grupos, contemplando as temáticas de gênero e raça. Para isso, também contamos com mais um instrumento, a LOA, Lei Orçamentária Anual, onde é feita a estimativa da receita e a fixação da despesa, ou seja, a tradução das reais prioridades. E uma das maiores dificuldades de uma LOA sensível a gênero e raça é a tensão entre flexibilidade e especificidade. Para garantir que as políticas públicas atendam a grupos específicos como mulheres e pessoas negras, seria ideal que as ações orçamentárias fossem muito específicas e permitissem que a gente pudesse identificar ações direcionadas para o combate às desigualdades de gênero e raça dentro dos programas de saúde, educação, cultura e etc. Só que ações orçamentárias muito específicas geram rigidez para os gestores públicos que terão dificuldades de implementação caso aquela política saia um pouco do planejado inicialmente. Por isso, há uma tendência de o parlamento e a sociedade desejarem ações orçamentárias bem detalhadas e específicas e o executivo tender a ações mais genéricas e amplas. Do que precisamos? Encontrar um equilíbrio entre, a flexibilidade que o gestor quer e a transparência que a sociedade demanda. E isso não é simples, não é trivial, mas acho que a gente tem boas experiências, tanto no nível federal, quanto experiências estaduais e municipais, que nos mostram que sim, é possível encontrar esse caminho. Também é importante prever recursos suficientes na LOA para os órgãos responsáveis pela coordenação das políticas de promoção da igualdade de gênero e raça. Eles precisam de financiamento adequado e de pessoal qualificado para cumprir sua missão. Em algumas ocasiões, por se tratarem de órgãos criados recentemente, ainda podem ter dificuldades de constituição e de funcionamento, disputando servidores, não executando em tempo o orçamento aprovado e sendo penalizados no período seguinte com a aprovação de menos recursos, seguindo um ciclo de baixo impacto propositivo. Agora, se tratando de alto impacto propositivo, Clara nos ensina sobre os pactos necessários. Para que a promoção da igualdade racial, a promoção da igualdade de gênero chegue na ponta, é muito importante que exista pactuação. Nesse sentido, os órgãos de promoção da igualdade racial, os órgãos de promoção da igualdade de gênero precisam ser órgãos fortalecidos, com capacidade institucional de execução de políticas públicas. Nós temos uma imensa dívida social a ser paga, vamos chamar assim, e que precisa reconhecer que as desigualdades, elas não são apenas de classe. A gente não está falando apenas de uma sociedade que é profundamente desigual do ponto de vista da distribuição dos rendimentos. Há outras desigualdades aí, de raça, gênero, capacidades, etc., que precisam ser endereçadas. Então, a alocação regular de recursos públicos nos órgãos de promoção da igualdade racial e de gênero, combinada a um corpo estável de servidores públicos, combinada a instrumentos de políticas públicas, é fundamental para endereçar a realidade social em que vivemos. Para finalizar, temos dicas preciosas de materiais auxiliares para a sua prática. No enfrentamento das desigualdades, é preciso estabelecer e consolidar escalonamento temporal, tanto nas políticas como nos orçamentos públicos. Bom, a vasta literatura e, mais do que isso, a compromisso com o fortalecimento da democracia. É um percurso de descobertas e desafios. Para conhecer o conteúdo completo, acesse o canal Em Frente no YouTube. Até lá!